E eu vou aproveitar que os irmãos estão em pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12 até o 14. Depois nós vamos para o versículo 20. Mais alguns versículos para o complemento da palavra desta tarde. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos diz a palavra do Senhor. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Lá no versículo 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém. Até aqui, irmãos. Graças a Deus. Então nós vimos, os irmãos podem tomar assento. A palavra do Senhor, o Senhor trouxe ao meu coração, desde o primeiro dia que eu fui, que o irmão Ney falou, para estarmos aqui hoje à tarde, essa passagem da palavra do Senhor, onde nos fala a respeito da fé. E eu creio que até parece que eu combinei com o irmão Ney, porque ele cantou os corinhos iniciais, a palavra inicial se referindo à fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é crer no impossível, é crer no invisível. Aqui Jesus recomenda a todos nós, tende fé em Deus. Se nós formos lá para a carta aos Hebreus, no capítulo 11, ali é conhecida como a galeria dos heróis da fé. E, na verdade, é uma galeria de heróis da fé. Ali nós vamos ver, a Bíblia menciona o nome de 15 pessoas que tiveram fé. E também dos profetas. E ali eu estive analisando aquele texto ali de capítulo 11, da carta aos Hebreus, que ela inicia dizendo assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aquilo que nós vemos, que nós tocamos, não é fé. A fé é aquilo que nós vamos crer antes de ver, antes de acontecer. Porque aquilo que já aconteceu, nós estamos vendo. Mas a fé é crer naquilo que ainda está por acontecer. Aqui nessa galeria de heróis da fé, aqui eu encontrei a vida desses homens, dessas pessoas. Tem alguma mulher junto, que é a fé de Abel, a fé de Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José, de Moisés, de Raabe, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel. Então são o nome de 15 pessoas aqui. E mais os profetas, que nós sabemos que os profetas bíblicos ali, que são nominados na Bíblia, são 16 profetas, começando por Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses homens, eles formam
16 profetas. Os livros proféticos são 17, mas tem um que é a Lamentações de Jeremias. Então está incluído no nome de Jeremias. Então nós vimos que esses homens, eles deram um bom testemunho de fé. No versículo 6 da carta, da carta aos Hebreus, do capítulo 11, ali nos diz que aquele que crê que Deus existe, tem que se aproximar de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se nós não tivermos fé, nós podemos fazer de tudo que nós pensamos agradar a Deus, mas a fé tem que estar presente, porque ali nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vimos aqui também a fé de Enoque. Enoque, esse homem, ele era o 7º da linhagem de Adão. Ele foi um homem que a sua vida, a sua fé, deu um bom testemunho que agradou a Deus. E a palavra nos diz que que Enoque não passou pela morte física. Ele foi trasladado para o céu. Ele foi levado pelo Senhor aos céus sem passar pela morte, porque a sua vida, a sua fé, ele viveu 365 anos e andou com Deus. E eu encontrei na Bíblia, na palavra de Deus, 2 homens que andaram com Deus. Todos nós andamos com Deus, queremos andar com Deus, mas andar com Deus na Bíblia, nós só vimos 2, que a Bíblia registra, que foi Enoque e Noé. A Bíblia diz que Noé também foi um homem que tinha fé em Deus. Noé, na sua época em que ele viveu, quando Deus o chamou para construir aquela arca, para que o dilúvio viesse destruir a humanidade da época, a Bíblia nos fala que Noé imediatamente convocou a sua família, que eram 8 pessoas, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. E ali ele começou a trabalhar e a construir aquela arca. Se hoje, nos nossos dias, alguém fosse chamado, ou Noé, fosse nosso contemporâneo, hoje seria muito fácil. Noé poderia ligar a televisão, olhar o jornal, escutar o rádio, e a previsão daria: daqui tantos dias vai chover, daqui tantos dias vai chover tantos dias. Mas na sua época não existia nada, nem chuva existia na época de Noé. A palavra de Deus nos fala ali em Gênesis, no início da Bíblia, no capítulo 6 em diante, que na época, então, não havia chuva sobre a terra. Quando no princípio da criação, a terra levantava da água, dos mares, levantava um vapor na forma de uma neblina. E aquele vapor subia e ele descia, e ele regava a terra, regava a erva, regava a relva da terra e regava a plantação da época. Não havia chuva que nem hoje. Naquele tempo se olhava para cima, apenas via o céu azul, não existia nuvens sobre os céus. Sobre o firmamento não existia nuvens que derramavam a chuva sobre a terra. Então, como Noé, nessa época, ele acreditou, ele creu aquilo que Deus lhe falou, que Deus lhe mandou, ele fez, segundo a Bíblia nos diz, que ele fez tudo conforme Deus lhe ordenou. E Noé, ainda no tempo que construiu aquela grande arca, ele ainda pregava, ele ainda anunciava para o povo da época. A Bíblia não nos registra a quantidade de seres humanos existentes na época de Noé, mas se de Adão, que teria vivido no ano 4004 a.C., e o dilúvio ocorreu no ano 2348, daria um espaço de 1656 anos. E nesse período, eu creio que existia muita gente na face da terra. A Bíblia não registra se eram milhares ou milhões de pessoas que existiam nessa época, mas eu creio que Noé pregava para aquele povo. Se nós olharmos ali na carta dos Hebreus, no capítulo 11, quando fala de Noé, diz que Noé foi chamado pregoeiro da justiça, porque ele pregava a justiça de Deus, ele pregava que Deus ia enviar o dilúvio, que ia consumir da face da terra, não só os homens, mas os animais,
tudo que tivesse fôlego de vida nas narinas seria destruído. E Noé creu, pela fé, Noé creu. E se nós for procurar num dicionário a palavra crer, nós vamos ver que crer é reconhecer como verdadeiro, que é reconhecer que é real, que é verídico. A palavra crer é confiar também. E a fé é a palavra que também significa crer. E a palavra nos diz que nós andamos e vivemos por fé. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista. Nós não vemos, mas cremos. E foi o que aconteceu na época do Noé, do Moisés e dos patriarcas que viveram naquela época, que eles não viam, mas eles criam. Mas infelizmente também a Bíblia nos fala de um homem que só cria, ele só acreditava se ele visse. Foi um dos discípulos do Senhor Jesus, chamado Tomé. Tomé era um homem que para ele acreditar, para ele crer, ele tinha que ver, ele tinha que tocar para ver se era verdade. A palavra nos diz que quando o Senhor Jesus ressuscitou e ficou ainda aqui na terra por 40 dias ensinando a palavra do Senhor, antes de voltar para o Pai, diz que os discípulos estavam encerrados ali em Jerusalém, eles estavam com medo dos judeus, e nos diz que o Senhor Jesus apareceu e se colocou em pé no meio deles e disse: paz seja convosco. E Noé não estava. Quando Noé chegou, os discípulos disseram: o mestre ressuscitou, esteve aqui conosco. E Tomé disse: eu só vejo se eu crer. Eu só vejo se eu colocar meu dedo nos furos dos cravos das mãos. Eu só vejo se eu colocar a minha mão ao lado onde foi transpassado pela lança. Então, quando foi na próxima vez que o Senhor Jesus apareceu naquele mesmo lugar, eles estando com as portas trancadas, ali o Senhor Jesus apareceu no meio deles e disse: Tomé, eu estou aqui, põe o teu dedo aqui, vê se sou eu. Não sejas incrédulo, mas seja crente. E ainda o Senhor Jesus complementou dizendo: bem-aventurados que não viram e creram. Então, se nós estamos aqui nesta tarde, nós estamos aqui porque nós cremos, nós estamos aqui por fé, porque nós não vemos ou não vimos, mas nós cremos o que está registrado na palavra de Deus, o que a Bíblia nos deixou escrito. Nós estamos crendo e nós estamos vendo os sinais, nós estamos vendo a manifestação de Deus em nosso meio. Nós podemos crer que o nosso Deus está aqui nesta tarde, embora não possamos vê-lo, porque Ele não tem um corpo físico que nem nós. Deus é Espírito, a palavra nos diz que nós temos que adorar a Deus em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Então nós podemos crer que Jesus está aqui nesta tarde. E a palavra de Deus também nos fala que alguns discípulos de Jesus, eles tinham fé duvidosa, outros tinham fé pequena, outros tinham fé grande e até os que tinham fé sobrenatural. A Bíblia nos fala de dois homens, dois discípulos de Jesus, que caminhavam de Emaús para Jerusalém. E ali eles estavam a caminho e Jesus apareceu e caminhava ao lado deles. E ali eles começaram a dialogar, a conversar, e o Senhor Jesus perguntou por que eles andavam tristes. E eles responderam: mas tu és o único aqui em Jerusalém, nesse lugar, que não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, um varão profeta que operava maravilhas e milagres, e agora já é o terceiro dia que ele morreu. E aí Jesus olhou para eles, e depois eles reconheceram que era Jesus, e aí Jesus falou para eles, aí eles reconheceram. Então essa fé que eles tinham era uma fé duvidosa. Eles tinham fé, eles criam, mas eles não tinham ainda aquela certeza, eles ainda estavam duvidosos se Jesus havia ou não ressuscitado. A Bíblia nos fala que certa vez Jesus estava com os discípulos num barquinho pescando, ali no mar da Galileia, e levanta-se um temporal de vento, uma tempestade muito grande se levantou ali, e ali os discípulos ficaram com medo, despertaram Jesus. Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar, e se fez
grande bonança. E Jesus disse para eles: por que vocês tendes medo, os homens de pequena fé? A Bíblia também nos fala de uma mulher cirofenícia que tinha uma filha que estava em casa muito doente, ela estava endemoniada, e quando ela chegou para Jesus, Jesus à primeira vista não falou com ela, depois ali, tanto ela insistiu, que Jesus disse que a filha dela estava curada, e ela saiu. Jesus disse: vai, mulher, é grande a tua fé. Então nós vimos também que existe a fé sobrenatural, a fé sem limite, é aquela que nós vimos dos heróis da galeria da fé. Também nós vimos da mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, e aquela mulher tinha uma fé sem limite, uma fé sobrenatural. Ela pensou assim na sua cabeça: se eu tão somente chegar e tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada, porque ela havia sofrido com aquela enfermidade 12 anos, e nos diz a palavra que ela já havia gastado tudo que ela possuía, ela gastava com os médicos, e ela estava sofrendo ali 12 anos, mas quando ela viu Jesus, ela foi pelo meio da multidão, ela foi se abaixando e se rastejando pelo chão, até tocar nas vestes de Jesus, e ali ela recebeu a cura na hora. E a Jesus falou para os discípulos: alguém me tocou? Aí respondeu um deles: mas Senhor, nós estamos no meio de uma grande multidão te apertando, quem te tocou? Jesus disse: eu vi, eu senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher chegou e confessou para Jesus que ela havia sido curada daquele fluxo de sangue. Então Jesus ali curou aquela mulher. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor e descansar no Senhor. Ou seja, nós não podemos ter nenhuma sombra de dúvida quando nós pedimos ao nosso Deus, porque Tiago disse que se alguém pede duvidando, não recebe. A dúvida é o grande empecilho da fé. A dúvida pode-se dizer que é o contraditório da fé. Se nós pedimos ao Senhor: será que eu vou receber? Será que o Senhor vai fazer? Será que vai acontecer? Nós estamos colocando dúvida, nós estamos colocando empecilho. Nós temos que pedir ao Senhor, confiar nele e descansar, esperar na hora certa, no tempo certo, que Deus vai responder. E alguém pergunta: mas é tão difícil eu ter fé, como que eu adquiro fé? Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos gerando fé em nossos corações. A palavra do Senhor está gerando a fé em nossos corações. Quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, quanto mais nós ouvimos a palavra do Senhor, mais fé está sendo gerada em nossos corações, e nós podemos andar por fé e não por vista. Quando o Senhor Jesus conta ali em Lucas 18, aquela parábola de uma mulher viúva, que ela ia todos os dias na casa de um juiz, para que aquele juiz fizesse justiça pela sua causa. Então nos diz a palavra que todos os dias ela estava ali insistindo, todos os dias estava ali batendo na porta da casa daquele juiz, e aquele juiz não queria atender aquela mulher. Por fim ele pensou e disse: mas como esta mulher insiste, para que ela não venha me molestar, eu vou atender a causa dela. Então Jesus fala no versículo 8 ali: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então a fé nós temos que guardar ela até nosso último dia. Nós vimos o exemplo do grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele homem que era o Saulo de Tarso. Ele era um homem zeloso pela lei, ele perseguia o povo de Deus, foi um perseguidor da igreja. Depois que ele teve o encontro com Jesus, ele passou a se chamar Paulo, e ali nós sabemos que esse homem passou muitas lutas, muitos sofrimentos, muitas vezes ele chegou a dizer que quase desistiu da carreira, ele quase desistiu da sua caminhada, de tanto sofrimento, de tantas lutas e adversidades que ele enfrentou na carreira, na caminhada, no ministério dele, que é considerado um dos maiores, ou o maior
missionário, evangelista da época até os nossos dias. Os escritos que ele deixou para nós têm muita importância. Então, o apóstolo Paulo, esse mesmo que disse que nós vivemos por fé e não por vista, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, quando ele estava quase dos seus dias finais para ser morto, ali quando ele estava prisioneiro em Roma, ali ele seria morto, seria pelos romanos. Então ele pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, nós vimos que Paulo, ali ele estava dizendo que ele combateu o bom combate. Ele nunca desanimou, ele nunca recuou, ele sempre foi em frente, ele sempre não deixou de pregar. Quando ele não podia visitar uma igreja, ele mandava uma carta, ou mandava Timóteo, ou mandava Tito, mandava um outro dos seus discípulos para atender aquela comunidade, aquela igreja. Então ele disse que ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ou seja, ele estava encerrando a sua carreira de vida aqui na terra. Ele sabia que ele ia passar pelo martírio ali em Roma, que ele seria morto pelos romanos, então ele já sabia. Isso foi lá pelo ano 67 ou 68 da nossa era cristã. Eu acho que Paulo foi no ano 67 e Pedro no ano 68. Eles foram ali mortos pelos romanos, que naquela época perseguiam os cristãos. Então Paulo pôde dizer que ele estava encerrando a sua carreira, mas ele havia guardado a sua fé. A única coisa, ia tirar a vida dele, ia tirar tudo que ele tinha, mas a fé deles não ia tirar. Ele disse: eu guardei a fé. Então foi que Jesus falou ali, naquela parábola da viúva: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra? Então, se nós fizermos como Paulo, guardar a nossa fé, o Senhor encontrará fé em nossos corações. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, ali no versículo 13 também, ali onde fala, é o capítulo do amor, mas no final, no versículo 13 do capítulo 13, ali Paulo escreveu: a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor, mas a fé estava na primeira posição ali. Então, se nós tivermos essas três virtudes, nós temos que ter a fé, a esperança e o amor. Também Tiago nos escreve que a fé sem obras, ela é morta. Muitas vezes nós podemos dizer que temos fé, até podemos comprovar que temos fé, mas se não tivermos as obras também, Tiago diz que ela é inoperante, ou em outras traduções diz que ela é morta. Conta-se que na Escócia havia um senhor de idade, um velho remador, que tinha um remo. Ele tinha um barco, que ele atravessava as pessoas num rio que tinha lá na Escócia. E ali ele tinha 2 remos, e aquele barquinho dele, ele botava 2, 3 pessoas, atravessava, ele passava o dia atravessando pessoas naquele rio. Então ele escreveu, num remo ele escreveu fé, no outro remo ele escreveu obras. Aí quando ele entrava no barco, as pessoas sentavam, a primeira coisa olhavam: o que o senhor escreveu aí? O que é isso? Fé e obras. Aí ele dizia: eu vou explicar para vocês. Eu vou pegar o remo da obras, vou botar dentro do barco, vou remar com esse aqui. Aí o barco só girava na volta e não ia. Ele: agora eu vou fazer o contrário. Ele pegava aquele remo, botava dentro do barco, pegava das obras, o barco girava para o outro lado e não saía. Ele disse: agora vocês vão ver os dois juntos, fé e obras. Aí ele colocava os dois, ele remava, atravessava o rio de um lado para o outro. Então era uma boa imitação que ele fez. É uma ilustração que dá muito e fácil para a gente entender que a fé e as obras, elas têm que caminharem juntas. Uma só não produz efeito. As obras sem fé também é inoperante, assim como a fé sem as obras é inoperante. A Bíblia nos fala que quando Abraão, que foi conhecido também como um grande homem de fé, até foi chamado patriarca da fé. Abraão, quando foi chamado para levar o seu único filho, o seu filho Isaque, até o Monte Moriá, Abraão, ele em primeiro lugar, ele teve fé, que ele ia levar o filho dele lá, sacrificar lá no monte,
ele ia queimar, e das cinzas Deus levantaria novamente o seu filho. Então ali Abraão, ele demonstrou fé junto com obras. Ele creu e foi com seu filho até lá, e ali Deus não permitiu na hora, Deus não permitiu que ele sacrificasse o seu filho, colocando um carneiro no lugar. Então ali Abraão demonstrou fé com obras. Então a Bíblia nos fala que nós devemos andar e viver por fé. Abacuque é o primeiro profeta do Antigo Testamento que fala em fé. Se nós procurarmos toda a Bíblia no Antigo Testamento, nós vamos encontrar a palavra fé em Abacuque 2 e 4. Mas o povo daquela época, todos eles tinham fé. Todos eles viveram por fé e deram testemunhos por fé. A Bíblia também nos fala que, ali no final da carta de Hebreus, capítulo 11, ali nos fala que muitos ressuscitaram pela fé, outros foram mortos pela fé. Então, eles nunca negaram a sua fé. Que o Senhor Deus nos abençoe cada dia mais. E que nós possamos, através da sua palavra, estarmos sempre firmes nessa caminhada, vivendo e andando por fé e não por vista. Alguém disse um dia que, para com Deus, nós temos que crer para ver, mas com o homem nós temos que ver para crer. Ou seja, a fé nos leva a crer, a imaginar coisas maravilhosas. Nós, pela fé, nós podemos crer que amanhã, ou depois de amanhã, ou sábado ou domingo, nós estaremos aqui no outro culto, aqui nesse lugar, ou quarta-feira que vem, nós estaremos nesse lugar. Então, a fé Deus colocou em cada coração. A Bíblia nos diz que, pela graça, nós somos salvos mediante a fé. E a graça e a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, o próprio Deus, Ele planejou tudo para a nossa salvação. Ele enviou seu Filho como a graça salvadora. E Ele também, pela sua palavra, Ele nos dá a fé para que nós possamos crer e para sermos salvos. A fé é um dom de Deus para cada um de nós. E cada um de nós que aqui estamos é por fé. É porque quando nós aceitamos Jesus, pela fé, nós fomos ali, descemos as águas do batismo e fomos batizados. E continuamos na caminhada, crendo que pela fé o Senhor caminha conosco todos os dias. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo numa época que deu uma transformação no mundo, através desse vírus que veio em poucos dias. O mundo todo, a gente vê o que está passando, e muita gente está partindo, e outros estão sofrendo. E aqui, assim, nós estamos aqui nesta tarde, com a graça de Deus, estamos com saúde, e estamos firmes, e nós cremos que sobre a nossa vida, Deus nos protege, Deus nos guarda. A Bíblia nos fala que Eliseu, aquele homem de Deus, ele estava dentro da sua casa, ele estava tranquilo, ele estava cercado por exército do rei da Síria, e o moço ficou muito assustado. Eliseu disse: não, vai lá, abre os olhos e olha, que maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo. E a Bíblia nos diz que ali o moço saiu para ver, ali abriu os olhos, e aí ele viu a casa de Eliseu, o monte na volta, cercado por carros e cavalos de fogo. Ou seja, Eliseu estava tranquilo ali, porque ele estava vendo aquele exército de Deus à sua volta, e o moço estava vendo só o exército do inimigo. Que o Senhor nos dê visão também, nos dê fé, e também que nós possamos permanecer fiel nessa caminhada, e que a nossa fé seja uma fé sempre com confiança, uma fé que nós possamos crer e confiar e esperar sempre no Senhor. Como disse o versículo que o irmão leu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, nós temos que entregar confiando com fé. E o Senhor faz o resto, a outra parte Deus faz por nós. Que o Senhor abençoe ricamente a cada um de nós. Aqui, se eu estou... 4 horas e 28 minutos. Então, meus irmãos, que é para terminar 4h30, eu vou
encerrando então aqui, era o que eu tinha nesta tarde, da parte do Senhor aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe ricamente, que a sua palavra, ela nunca volta vazia. Ela sempre faz aquilo que agrada ao Senhor e prospera naquilo para o que o Senhor a enviou. Eu creio que nesta tarde o Senhor tem enviado esta palavra, falando na fé, para cada coração nesta tarde. Nós possamos sair daqui abençoados, renovados e fortalecidos para prosseguir na caminhada. Porque nós estamos, o apóstolo Paulo escreveu, que nós andamos e vivemos por fé e não por vista. Eu agradeço a Deus e agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo e agradeço e passo novamente a direção ao irmão Ney nesta tarde. Que Deus abençoe o servo do Senhor. Graças a Deus.